CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, tem muita gente que teve que se apegar a um aplicativo, principalmente os pequenos, né, os empreendedores, para tentar sobreviver nesse comércio virtual dessa pandemia. Exatamente, Fernanda. Várias empresas que não tinham nem presença no digital, né, tiveram que ir para o digital para poder atender seus clientes de forma online em relação a isso. E aí, uma sugestão bastante interessante, né, nesse caso, é o WhatsApp empresarial, né, o chamado de WhatsApp Business, né, que é um aplicativo que tem os mesmos recursos do WhatsApp tradicional e mais alguns outros que permite que uma presença comercial, né, daquela pequena empresa, normalmente é uma pequena empresa, um prestador de serviço, um autônomo, né, para ter contato de forma mais eficiente com seus clientes, né, nesse caso, né. Assim como o WhatsApp tradicional, o Business, ele é gratuito, né, e foi exatamente criado para atender as necessidades de pequenas empresas. Ele está disponível para Android e para iOS, né? E, como eu falei, gratuito. Você não precisa ter, inclusive o usuário, né, do WhatsApp Business, não precisa ter CNPJ e não precisa pagar nenhum tipo de taxa, ele é gratuito, né? Inclusive, uma coisa legal é que o WhatsApp Business, você posso ter ele instalado no meu celular junto com o WhatsApp tradicional. Então, eu posso ter os dois WhatsApps instalados no meu aparelho. A única exigência é que não pode ser na mesma linha. Então, o aparelho tem que ter aquela opção de 2 chips, né? E eu tenho uma linha para associar o WhatsApp tradicional, né? E outra linha para adicionar ou para associar o WhatsApp Business, né? Nesse caso, né? E aí, o que tem de interessante, né? O que tem de diferencial do WhatsApp tradicional, o normal, e o WhatsApp Business, ou empresarial? Basicamente, né, o que eu tenho por exemplo, a opção de fazer respostas rápidas. Então, o usuário, quando ele cria lá, instala o WhatsApp Business, né, que é um outro aplicativo, diferente do tradicional, que também está gratuito lá nas lojas oficiais dos celulares. Eu instalo, eu coloco lá as informações da empresa, tipo que horas ela funciona, de que horas a que horas, né, o horário de atendimento, endereço, né, posso botar uma descrição lá do que é a empresa, de forma que isso já deixa para o cliente, né, uma informação sobre a empresa especificamente. Outra coisa legal é que o WhatsApp Business, eu tenho como programar algumas respostas a perguntas automáticas. Automáticas, então, isso. Então, quando algum cliente pergunta lá sobre alguma coisa, ou fala sobre alguma coisa, ele já pode deixar gravado lá algumas respostas automaticamente para poder responder ao cliente, inclusive fora do horário de trabalho. A conta responde automaticamente para o cliente, fala assim: olha, estamos fora do nosso horário de atendimento, amanhã, a partir de tal hora, a gente volta a atender. Então é bem interessante essa situação. Outra coisa legal é que o WhatsApp Business, ele tem uns marcadores, né, que eu posso marcar as comunicações com os meus clientes de cores diferentes. Então eu posso botar assim: isso aqui é uma reclamação, isso aqui é um novo cliente, isso aqui é um pedido realizado, isso aqui é um pedido pendente, né? Então, ou seja, ajuda também ao prestador de serviço a controlar o seu relacionamento com os seus clientes, para não deixar nenhum cliente sem resposta, né, nessa situação. Então, organiza, inclusive, essa situação. A gente sabe que quando tem muitas conversas no WhatsApp, acaba você ficando perdido, não sabe quem já falou, quem não falou ainda, né? E aí, nesse caso de empresas, é interessante você ter essa identificação, né, para isso. Outra coisa legal Sem falar que todo mundo tem o WhatsApp, não é isso, Gilberto? Essa é outra coisa também. Todo mundo tem o WhatsApp e fica fácil você fazer contato, pedir uma proposta, pedir uma descrição de um produto, por exemplo, pode ser uma resposta automática já. Aí eu quero saber como é que é esse produto que você está vendendo, ou esse serviço que você está prestando. Já tem lá uma resposta padrão, que já foi colocada lá pelo prestador de serviço. Ele é só clicar e a resposta já vai automaticamente para aquele cliente que pediu aquela informação. Então fica bem mais rápido de fazer essas coisas lá, né? O WhatsApp Business também, ele tem uma função legal que é métrica e estatística. Ele tem como você saber, por exemplo, quantas mensagens você enviou, quantas mensagens foram entregues, quantas foram lidas, quantas foram recebidas, né? E aí o prestador de serviço tem como também medir quais essas campanhas, se ele deu algum tipo de promoção ou desconto, ou fez algum tipo de anúncio, que foi uma campanha mais efetiva ou menos efetiva naquela situação, né? Então, ou seja, esse é uma ideia interessante, né, para ele poder acompanhar, né, o que acontece no ambiente, né, diferente. E aí, realmente,
uma questão bem interessante para quem está prestando serviço e quer ter contato com seus clientes, esse aplicativo, o WhatsApp Business. Ele é um aplicativo, como eu falei, separado, diferente do aplicativo tradicional. É só entrar lá na loja oficial do seu smartphone e procurar lá sobre o WhatsApp Business, né? Instala, lembrando que ele pode ser instalado no mesmo celular, mas em um número diferente, né? Ou pode ser um outro celular também, que tenha um número de celular separado, e aí ele já pode fazer essa comunicação. Uma coisa importante também, Fernando, é lembrar que quando eu instalo o WhatsApp Business no mesmo telefone que eu tenho meu WhatsApp tradicional, né, a minha base de contatos é a mesma, ou seja, ele compartilha os contatos que eu tenho na minha agenda de contatos pessoal e profissional, o que pode ser interessante para o prestador de serviço, já que ele já tinha, por exemplo, cadastro de clientes na sua lista de contatos, né, pessoais, e aí ele consegue fazer esse tipo de comunicação com seus clientes lá. É um aplicativo, assim, acho que é uma ajuda importante nessa época, inclusive, de pandemia, que muita gente está fazendo atendimento online, fazendo contato, relacionamento com seus clientes de forma online. Tá certo, olha só, gente, nós estamos aqui com o Gilberto no CBN Tecnologia ao vivo. Além dessa dica de hoje, super importante, né, de como aplicativos com perfil empresarial estão salvando empreendedores, pequenos negócios, podemos dizer assim, né, em meio a essa pandemia, o Gilberto traz dicas de como que você pode também melhorar a sua apresentação de forma virtual nesse momento aí de que esse espaço, né, vamos dizer assim, a nuvem ganhou tanto espaço na nossa vida. Hoje ainda, logo depois do Repórter CBN, nós vamos ainda trazer as dúvidas de vocês. Eu tenho dúvidas aqui de ouvintes que compraram notebook e vamos falar também de outros destaques da semana. Então, Gilberto falava há poucos instantes aqui sobre o WhatsApp Web e como ele tem ajudado os profissionais nessa época de pandemia. Só que a gente segue agora com outros destaques, perguntas dos nossos ouvintes, não é isso, Gilberto? É isso aí, Fernanda. Olha, na semana passada a gente deu uma dica aqui de comprar notebook, preservar o notebook, não é isso? E o Davi, ele perguntou o seguinte, ele comprou um notebook, disseram a ele que ele vem sem placa de rede. O que isso significa e se é isso mesmo? Então, Davi, isso é um resultado da evolução das coisas. O que acontece? Vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente imaginar dos notebooks mais antigos, vinham com aquele leitor de CD e DVD, né? E aí, com a evolução da situação, ficou cada vez mais raro você ter CD, o pendrive ficou cada vez mais popular, e aí agora os notebooks novos não vêm mais, praticamente nenhum mais, vem com o leitor de CD e DVD que você tem que botar externamente, né? Esse leitor, caso você precise realmente de usar um CD ou ler um DVD ou coisa parecida lá. E até por questão de peso e tamanho também, né? Os notebooks ficaram cada vez mais finos, então ficou cada vez mais difícil de colocar um leitor desse no notebook. Na questão da placa de rede, aconteceu basicamente a mesma coisa também. A maior parte dos notebooks hoje, quando são utilizados, dificilmente são ligados na rede com cabo. Então, na verdade, o que deve ter falado para você é que o notebook que você está comprando, que está vendo lá para comprar, ele não vem com placa de rede para você instalar com cabo. Ele vem com placa de rede sem fio, né? Então, ou seja, alguns modelos mais modernos de notebooks, até por uma questão de peso, até de espaço mesmo para você colocar o conector do cabo, ele não tem aquela interface de cabo, de você ligar um cabo de rede. Ele vai funcionar apenas no Wi-Fi. Aí, se você precisar ligar esse notebook no cabo, aí existem uns adaptadores externos que você coloca no USB e ele converte de USB para Ethernet, que é a rede de cabos do notebook. Mas isso a gente vai ver cada vez mais comum esse tipo de situação, viu, Davi? De notebooks que não tem rede de cabo, ou entrada para cabo de rede. Mas o Wi-Fi perde, não perde? O Wi-Fi, assim, dependendo do tipo de Wi-Fi, hoje a gente tem Wi-Fi muito rápidos, né, Fernanda? Se você se olhar, por exemplo, um padrão mais antigo, o B, o G, o N, realmente você tem uma perda significativa de performance. Agora, os novos padrões de Wi-Fi, tipo o AC, por exemplo, que é um padrão novo, né, eles são muito rápidos. E aí o que pega, basicamente, não é exatamente a tecnologia do Wi-Fi, que é bastante rápido. O problema é o roteador. É o equipamento que vai fazer a geração do Wi-Fi. Esses equipamentos normalmente são muito ruins hoje em dia, né? Então, isso melhora bastante se você, por exemplo, não usar aquele equipamento que a operadora te colocou na sua casa e colocar um outro equipamento de Wi-Fi que faça a geração do Wi-Fi, mas um equipamento
mais desenvolvido ou melhor, né? Então tem vários no mercado aí hoje, frequentes bem mais rápidos do que aquele que a operadora colocou. Entendido. Bom, além do Davi, a gente tem um destaque aqui, que é as contas dos políticos no Twitter. Vão passar a ser identificadas? Exatamente, Fernando. O Twitter anunciou que vai passar a identificar os perfis de celebridades políticas e veículos de mídia que têm algum tipo de relação com a entidade governamental. Isso vai ser feito para aumentar a transparência da informação que está sendo publicada no Twitter. Então agora o usuário ele vai conseguir ver, né, através de uma marcação, de uma etiqueta naquela conta, né, que aquele é um perfil de um político ou de uma celebridade política ou um veículo de mídia que tem algum tipo de conexão com algum tipo de entidade governamental, né, para isso. A única questão ou perfil que eles não vão identificar são dos presidentes, porque aí já são pessoas notoriamente públicas, que já são conhecidas como agentes políticos mesmo, então eles não vão identificar, mas os outros perfis que têm algum tipo de conexão com a política ou políticos vão ser identificados com uma etiqueta nas suas contas no Twitter, para isso. Né? Outro Entendido. destaque essa semana também bem bastante interessante, Fernando, é o Telegram. O Telegram é um aplicativo de mensagens, concorrente lá do WhatsApp, que tem recebido uma quantidade muito grande de pessoas atualmente. Eu tenho conta no Telegram. Todo dia aparece um monte de gente nova, né, vindo do WhatsApp, não abandonando o WhatsApp, mas também tendo a conta no Telegram também. E o Telegram pode agora ajudar a regularizar o CPF. A Receita Federal fez um canal de comunicação dentro do Telegram chamado Receita Federal Oficial. Então você entra no Telegram, pesquisa lá naquela lupa, lá no canto superior direito, Receita Federal Oficial, e aí você começa a conversar com um programa, com a aplicação lá da Receita Federal. E aí tem vários serviços que ele pode prestar através desse programa, dentro do Telegram, como se estivesse conversando com o aplicativo do outro lado. Então ele pode atualizar, regularizar ou consultar a situação cadastral, por exemplo, do CPF, né? E até solicitar a emissão de segunda via, tudo através desse aplicativo dentro do Telegram. Uma coisa que acho que é a mão na roda, viu? Vai facilitar bastante o atendimento das pessoas que precisam desse tipo de informação para isso. Né? E por fim, os brasileiros fãs dos jogos. Exatamente. Uma pesquisa recente agora, né, com esse negócio da pandemia, acho que muita gente acabou usando o seu tempo também para jogar, e é uma informação surpreendente. Na verdade, esse relatório diz que o brasileiro gasta, em média, 5 horas diárias se divertindo no celular. Olha, é muita coisa, hein? 5 horas diárias. Eles fizeram uma pesquisa com mais de 4 mil entrevistados, né? 84% deles afirmaram que têm o hábito de jogar videogame, né, através do celular, né? E a média foi essa, de 5 horas. Eu achei muito, hein? Realmente muito tempo, viu, para essa questão toda lá, né, em relação a isso. Bem interessante essa informação, né, para isso. Né? E aí uma coisa também interessante, na segunda pesquisa pelo menos, 53% dos jogadores são mulheres também. É interessante a informação. O público feminino também aí está gostando dos games, está jogando também nos celulares. Muito bom, muito legal. Ok, tem uma pergunta do nosso ouvinte Gerson, ainda sobre o WhatsApp para empresas, e ele pergunta assim, olha, a pergunta que você tinha me enviado antes, né, mesmo quem não tem uma empresa, negócio ou aplicativo, pode ajudar. Ele pergunta em que sentido que você quis dizer isso? Pode ajudar para melhorar o contato com os seus clientes, né, na parte de atendimento dos seus clientes. Muitas vezes você pode fazer dentro do WhatsApp Business, por exemplo, ter esses controles de pedidos que foram atendidos, pedidos que estão pendentes, né? Ou seja, reclamações. Então você pode inclusive marcar as mensagens que você recebe dentro desse aplicativo com cores diferentes, né? Você pode ter essas respostas automáticas. Tudo vai ajudar a você ter um melhor relacionamento com os seus clientes, né? Nessa situação, coisa que o WhatsApp convencional não tem como fazer. Mas se você não é empresarial, não justifica você ter uma conta dessa. Deixa eu entender aqui a lógica do Gerson. Ah, tá. Se você não presta serviço, nem vende nenhum tipo de produto, né? Realmente não faz sentido você ter o WhatsApp empresarial. O WhatsApp empresarial, o business, é para quem é um autônomo ou que tem um pequeno negócio que quer ficar próximo dos seus clientes. Essa é a ideia. Ou seja, se você não tem... você não precisa ter uma empresa constituída. Tem muitas pessoas hoje que estão vendendo máscaras, por exemplo, estão vendendo comida, entrega, que não tem uma empresa constituída, mas quer
prestar o seu serviço, né? E pode usar o WhatsApp Business para isso. Entendido. Muito obrigada pelas dicas de hoje, hein? Obrigado, Fernando. Obrigado aos nossos ouvintes pelas participações. Quem quiser me encontrar no Instagram, é só procurar lá para o Gilberto Sudré, @GilbertoSudré. Estou lá também no Instagram, também em relação a isso. Obrigado, Fernando. Um grande abraço a você. Até sexta-feira com mais dicas de tecnologia.